Se você gosta de ficção científica e muita aventura, Eternidade Fugaz é um livro que você não pode deixar passar. Em Eternidade Fugaz, do Paulo Gonçalves, a gente tem a Zoe, que é a protagonista da nossa história, e ela não é uma garota comum. Zoe é parte máquina. Ou melhor, ela é uma híbrida. E ela possui habilidades que estão além de qualquer ser humano. A Zoe, mesmo tão novinha, carrega com ela uma missão muito importante. Ela é um ser que pode carregar a chave para a humanidade de existência ou completa destruição. E como toda história de herói, essa heroína também tem uma vilã. E a vilã se chama Eternidade. Uma criatura implacável, capaz de reescrever a realidade como se fosse apenas um código. Mas lutar contra algo tão poderoso quanto a Eternidade vai trazer consequências, é claro. Para Zoe, essas consequências se misturam entre segredos enterrados, alianças e verdades que podem abalar a confiança. E aí temos um livro que vai misturar um pouquinho de ação. Um pouquinho não, vai ter bastante ação. Temos dilemas morais, muita tecnologia e questões de identidade. Sim, porque a Zoe, quando ela se dá conta do tamanho da responsabilidade que ela carrega, ela ainda é uma menina, ela ainda é muito jovem. E a Zoe quer viver. Ver as amigas, né? Ver a amiga principalmente a melhor amiga dela, tendo oportunidades de sair, de conhecer coisas novas, de viver a vida. E a Zoe, ela vive numa redoma. Como a Zoe é muito importante, né, para a humanidade, a mãe dela e os cientistas que a ajudam acabam sendo excessivamente protetores. E aí a gente tem uma questão, né? A mãe dela é maravilhosa, mas tem medo. E eu acho que isso também é uma coisa para se pensar. Será que a gente tem o direito de tentar controlar tanto assim os nossos filhos? O mundo é perigoso, mas eles também precisam crescer. Eles precisam aprender na prática. Eternidade Fugaz, a Ascensão das Híbridas, ela é uma ficção científica que mistura elementos de cyberpunk, tem algumas questões de reflexão existencial, né? Porque a Zoe, ela se questiona muito sobre a existência dela e sobre se ela realmente é uma pessoa ou se ela é só uma coisa, sabe? Só uma ferramenta para outros. Ela tá tentando encontrar a individualidade dela, o caminho dela, sem que ela precise se anular pela missão. Eu comentei inclusive com o Paulo que no começo eu tive um pouco de dificuldade com a Zoe. Eu acabava compreendendo mais a mãe dela, mas por motivos de minha idade, talvez, né? Eu entendo que hoje eu me coloco muito mais no lugar de mãe do que no lugar de filha, porque eu já passei faz muito tempo da idade que a Zoe tem. Mas depois, conforme a história começou a correr, né? Eu comecei a perceber que realmente, que adolescente nunca passou por vários questionamentos sobre quem é, né? E no caso da Zoe é um pouco mais complexo, porque ela não sabe se ela é uma humana ou uma máquina. Ela não entendeu ainda como é esse jogo de ter as duas posições ao mesmo tempo na vida dela. E principalmente o excesso de proteção, o excesso de zelo que colocam em cima dela faz com que ela perca um pouco a noção dessa humanidade em relação a ela mesma, porque ela tem mais a sensação de estar sendo só um projeto, de estar sendo só um teste, uma experiência. Ela não consegue sentir como uma proteção por ela ser jovem, mas sim como uma proteção por ela ser importante. E apesar
de ser uma história de ficção científica, e apesar da Zoe ser uma híbrida, né, que tem aí uma mistura de humano com algum tipo de computador, eu vejo a Zoe quase como uma IA, uma humana com acoplado um IA na cabeça. Acho que foi esse mais ou menos a forma como eu a vi. E isso discute muito a questão de alma, consciência, individualidade. Então, por mais que a gente fale sobre ficção científica aqui, a gente também está falando sobre ser humano, sobre humanidade. Afinal, o que é ser humano? E se eu fosse você, eu tomava cuidado, hein? Eternidade pode estar em qualquer lugar, pode estar se preparando para uma guerra e pode inclusive invadir a sua cabeça e fazer você ficar meio confuso com a realidade. Agora uma dúvida. Se você tivesse a possibilidade de escolher entre continuar sendo um ser humano ou se tornar uma híbrida, uma criatura com capacidade de conhecimento e habilidades além do normal, qual opção você escolheria? Aqui a gente tem luta de espadas, a gente tem uma guerra, a gente tem mulheres super poderosas, temos traições do passado, temos... Gente, tem muita coisa envolvida, sério. Então, corre lá para ler o livro do Paulo, porque eu acho que vale muito a pena. E aí, depois, não esquece de me contar o que você achou. Deixa aí nos comentários e curte o nosso canal aqui, curte o vídeo. Já nem sei mais o que eu tô falando, é a eternidade me confundindo. E, é claro, compartilha para que outras pessoas conheçam tanto o livro do Paulo quanto o meu canal, para a gente poder falar sobre mais livros nacionais. Por hoje é só. Não esquece de ler e um beijo. Até a próxima.